Olá, bom dia. Com a possibilidade de crescimento da economia no Brasil, crescem também as expectativas em todos os estados. E no Maranhão não é diferente. As indústrias do Maranhão trabalham com essa possibilidade de crescimento do parque industrial. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Porque quem veio tomar café comigo nessa manhã foi o doutor Edilson Baldez, que é presidente da Federação de Indústrias do Estado do Maranhão. Bom dia, doutor Baldez. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Nós aqui temos o prazer de estar aqui com você mais uma vez, conversando com o telespectador, para que a gente troque ideias aqui do que se vislumbra neste novo ano, de muita esperança, um momento em que a gente sente que as pessoas estão ávidas por dias melhores. Dias melhores, né? Mas já dá para a gente dizer assim, a gente saiu daquele buraco negro, vamos dizer, a gente chegou até lá, já começamos esse caminho de volta. Mas esse caminho já tá bem trilhado? A gente já está perto daquela luz que normalmente fica no fim do túnel? Eu diria que sim, porque o primeiro sinal que nós temos é o nosso índice de confiança do empresário, que no Maranhão não foi diferente do Brasil. Esse índice que variava em torno de 40%, 45%, chegamos até 30%. Hoje nós estamos próximos de 70%. O índice de confiança chegou até 30%? Chegou até 30%. Hoje nós já estamos mesmo, né? em 70%, próximo a 70%. Então isso quer dizer que o empresário está confiante, está na expectativa de iniciar os seus investimentos para esse novo momento. Ótimo. A gente já teve um parque industrial, vamos dizer assim, bem significativo aqui no Maranhão. De um tempo para cá a gente começou a perder. A gente pode pensar nesse processo de recuperação a partir de agora com essa possibilidade de crescimento da economia? Podemos sim, porque os empresários já sinalizam nessa direção. A começar pela construção civil, no ano passado nós tivemos pouco lançamento, quase que nenhum. E agora o que a gente já verifica é uma corrida para aprovação dos projetos, e, consequentemente, os lançamentos de novas construções, principalmente na área imobiliária. Por outro lado, o que a gente verifica também é que no setor de manufatura também já há uma procura grande, tendo em vista a sinalização por parte do poder público de investir em infraestrutura, das privatizações que estão aí, quer dizer, isso tudo é dinheiro privado que será utilizado na implantação de infraestrutura, já que o poder público perdeu essa capacidade de investimento. É verdade. A construção civil, o senhor falou aí, ela é sempre um bom sinalizador do crescimento da economia? Porque quando a gente vê todas as obras paradas, quando você vê que não tem esse tipo de movimento, vamos dizer, na economia, a gente sente que tem alguma coisa errada. Ela é mesmo sinalizador de como as coisas estão andando? Sim, e principalmente aqui no Maranhão, em que a construção civil é um dos maiores, os maiores contribuintes na área da indústria, que mais desenvolve. Ela responde rapidamente, e também ela absorve uma mão de obra pouco qualificada. Isso. Quer dizer, então isso é importante. Tem dificuldade no mercado de trabalho, né? Exatamente, tem essa dificuldade. Então, a hora que ela sinaliza, então o nível de emprego sobe rapidamente. Então, isso que é mais importante, é que a gente gerar mais emprego, mais desenvolvimento. E a gente está nesse caminho, né? A gente já vê alguma coisa nesse caminho, já tem uma sinalização. Estamos sim nesse caminho. O que nós já estamos enfrentando um pouquinho aqui na cidade de São Luís é ainda a morosidade na aprovação do novo plano diretor. Isso. Nós vamos trabalhar de maneira mais forte agora no início do ano, junto ao prefeito, junto principalmente à Câmara Municipal. O projeto está na Câmara Municipal para ser discutido, porque muitos projetos, muitos empresários estão aguardando esse novo formato do plano diretor para que ele possa fazer os seus lançamentos e consolidar os seus projetos. Sem crítica nenhuma, era uma coisa que já devia ter acontecido há muito tempo, né? Todo mundo reclama da demora da aprovação desse plano diretor, porque ele inviabiliza, como o senhor está dizendo, muitas outras coisas, né? Não tem nenhuma dúvida, desde da área industrial, do nosso parque industrial, assim como toda a área urbana, nós precisamos urgentemente disso. Realmente nós estamos atrasados, já houve esforço por parte do prefeito, por parte dos próprios vereadores e dos empresários, da sociedade,
em geral. Já foram feitas muitas audiências públicas. Então agora está no momento de finalizar isso. Levar para a Câmara, e a Câmara colocar em discussão final e aprovar de tal maneira que venha atender os anseios da sociedade como um todo. Esse é um ano eleitoral, doutor Valdez. Até que ponto isso influencia? Que impacto tem nesse processo todo? Na minha maneira de ver, não deveria influenciar. Eu acho também que acho. sim. Verdade, não deveria. Até porque os vereadores devem dar uma demonstração de que estão trabalhando e que têm interesse. Interesse em que a cidade se desenvolva. Então, acho que é o contrário. Ao invés desse momento eleitoral dificultar, deveria facilitar. Facilitar, E é certeza. isso, nós vamos ter conversa com os vereadores e mostrar para eles. Olha, rapaz, a hora que vocês discutirem rapidamente e aprovarem, a população vai ver que vocês estão trabalhando e, consequentemente, vão querer votar em vocês mais uma vez. É hora de escolher quem trabalha, quem não trabalha. Então, vamos mostrar trabalho, né? Ainda tem um tempinho, daqui até outubro, ainda dá para mostrar trabalho. Eu acredito que este ano a gente consolida esse projeto. Mas já está passando o tempo, é necessário, porque isso atrapalha, como o senhor falou, todos os outros projetos e programas que podem ser executados, mas que dependem desse plano diretor para sinalizar o que pode e o que não pode. É porque a construção civil, ela não se fecha em si. Ela tem uma série de outros segmentos na área de material de construção, na área de serviços, outros serviços que estão em torno dela. Não é simplesmente a obra, não é simplesmente aquele fazer aquele objeto, entendeu? Ele faz uma roda girar, né? Em torno Exatamente. Dele, uma série de outros segmentos que giram em torno dele. É verdade. O senhor falou da privatização. Até que ponto a privatização influencia ou não nesse desenvolvimento da economia? Eu acho que no momento em que o poder público se sente sem capacidade de investimento, a partir também do momento em que o poder público está fazendo aquilo que não é sua competência, sim, ele tem dificuldade de fazer, ele não sabe fazer aquilo, o que é de competência do setor privado, eu acho que deve deixar que o setor privado faça isso, primeiro. Segundo, é que com isso é dinheiro privado colocado na economia. Colocado na economia, é isso. Tem muito dinheiro disponível no mundo para querer investir. Agora, ele vai exigir, ele precisa, no mínimo, de segurança jurídica, de uma boa orientação, definição de regras. E o que o empresário precisa realmente é segurança jurídica, é definição de regras. Aí, dinheiro tem bastante para ser investido. Você vê os bancos estão tudo abarrotados de dinheiro oferecendo. Pois é, mas ninguém, com lucros astronômicos, né? Mas ninguém quer ir pegar o dinheiro em banco, porque pegar o dinheiro em banco, se endividar e colocar sem segurança, ele prefere recuar ou ir aplicar em outro país ou em outro estado. Ok, nós vamos só dar um intervalozinho aqui na nossa conversa, vamos tomar um cafezinho e vamos voltar para continuar conversando. Um minutinho só, eu volto já já. Estamos de volta, eu estou conversando aqui com o doutor Edilson Valdez, presidente da FIEMA, sobre os investimentos das indústrias no Maranhão. E falando nisso, a gente pode pegar como gancho a atualização do plano de desenvolvimento industrial. É um plano que já está em execução e que fica sendo atualizado, é isso? Nós temos um plano plurianual, certo? 4, 5 anos, e também todos os anos, nós atualizamos em função do desenvolvimento, do que foi cumprido no ano anterior e o que o mercado está oferecendo. Então, nós estamos concluindo já essa atualização, ouvindo os segmentos, ouvindo o setor público, porque se tem um pecado que acontece em nosso país, em nosso estado, é falta de conversa, é falta de confiança. O poder público deveria, e nós também, nossa parte, estarmos sentados mais vezes, discutindo mais, tá certo, para que a gente pudesse encontrar o melhor caminho
desenvolvimento do nosso Estado, consequentemente também do nosso país. Esse plano é uma oportunidade de conversa, de acertar os ponteiros, quer dizer, de ajustar interesses de todos para que se chegue a um resultado mais eficiente, mais ou menos isso? Exatamente isso, exatamente isso. Então a gente pega, levando em consideração as novas tecnologias, você sabe que nós estamos hoje discutindo a indústria 4.0, tá certo? E aí surgem ao longo do tempo esses novos modelos de trabalho, de desenvolvimento, e a gente tem que ir adequando ao momento. Como você sabe, o mundo está se desenvolvendo rapidamente, as mudanças estão sendo muito rápidas, novas tecnologias, inovação, né? Muitas inovações. Então, todo ano a gente tem que estar atualizando esse nosso planejamento estratégico. Tá certo? Que já ao longo de muitos anos a gente vem perseguindo e graças a Deus a gente tem avançado bastante. E podemos ainda avançar muito mais. A partir do momento que o poder público se colocar à disposição para a gente discutir mais. A gente já discute, a gente se reúne, mas ainda é muito pouco. A nossa proposta nesse começo de ano é chamar o legislativo, chamar o executivo e dizer, rapaz, vamos discutir os interesses sem vínculo partidário, sem nada. Vamos discutir o Maranhão. O que acontece em todos os estados. Nós temos um exemplo aqui do Ceará. Porque aqui próximo eu entendi o seguinte, na hora que é para discutir o interesse do estado, todo mundo se une, até parece que é um partido só. Todo mundo vai a Brasília, todo mundo resolve. Maranhão, nós temos muita dificuldade com isso, porque ao longo do mandato parece assim que as pessoas, tanto do legislativo, por exemplo, parece que ainda estão no palanque, assim, ficam muito presos àquilo, ou já pensando na próxima eleição. Então isso nós temos conversado, temos colocado para os deputados, para os vereadores, para o governador, para o vice-governador, mostrando para ele, gente, vamos conversar, vamos deixar isso aí. Claro, tem que se fazer política, claro. Mas não vamos esquecer o que é de interesse maior. Quer dizer, a política do palanque fica lá no tempo da campanha, né? Depois é hora de botar os pés no chão, trabalhar no que interessa. Aí não interessa de que partido é, né? Exatamente. A gente sempre brinca aqui com os deputados que eles dizem que antes de eleito, eles são de determinado partido, mas depois de eleito, eles são deputados do estado inteiro, quer dizer, eles representam o Maranhão inteiro, né? Aí vale trabalhar conjuntamente. Exatamente. E parece, em determinados momentos, que o poder público vê o empresário como se fosse um inimigo. É um cara, olha, perigoso, ó, cuidado com o empresário. E tem nada disso. É a sensação que a gente tem. Não estou querendo dizer que isso acontece mesmo, mas a sensação que a gente tem. Aí a política às vezes não quer se aproximar de empresário. Quando a gente chama para reunião, para conversar, aí todo mundo fica, parece que com... Gente, não é preciso isso, porque quem bota a mão na massa, quem executa, quem emprega hoje é a iniciativa privada. É a iniciativa privada, não tem dúvida. O poder público não é mais o grande empregador que já foi lá no passado. Que era quase o único patrão, né? O único, porque era tudo estatizado. E nós estamos correndo dessa estatização. Não fala estatização desse país, deve falar, o próprio governo federal hoje está falando em privatizações, em coisa parecida. Por quê? Porque a capacidade do Estado de gerir determinadas ações já acabou, já passou, é um novo momento. Mas você tem razão. Por que a privatização ela sempre causa esse impacto inicial, esse receio? Quando fala em privatização, todo mundo fica de alguma forma assim, meio armado, meio recuado. Por quê? E depois você vai verificar que todos os casos de privatização são casos de sucesso. Você vê os aeroportos do Brasil, agora mesmo, os que foram privatizados, todos eles deram um salto muito grande de qualidade, de atendimento, cresceram. Está aí o exemplo. E por que a gente não privatiza estradas, portos, essa série de coisas, tá certo? Eu tenho certeza, olha, nós já temos os exemplos. O porto privatizado, o porto privado, ele tem uma operação muito mais leve, muito mais econômica. E é um grande problema que nós temos hoje. Ainda é o custo operacional dos portos.
É verdade. Tá certo? É isso. Então, isso que eu estou dizendo. O que é de competência, segurança, muita educação, sei o que, o Estado, tudo bem. Nós não vamos tirar do Estado É de competência do Estado, competência do sim. Estado, porque ele tem mais como fazer isso. Agora, tem determinadas operações que não cabe mais o Estado estar fazendo. É uma engrenagem muito grande o Estado, né? Não dá para tomar conta com cuidado de todos os setores, né? Precisa dessas válvulas, vamos dizer assim, de escape para escoar essa responsabilidade para outros pontos, para que a coisa funcione bem. É exatamente assim, É exatamente isso. E o que está acontecendo, por exemplo, com essas medidas, tem determinadas medidas que estão acontecendo a nível nacional, reformas, tá certo? Só para dar um exemplo, a reforma trabalhista. Vamos esquentar o nosso café para continuar conversando. Uma pequena reforma trabalhista que aconteceu, já foram reduzidos 30% do número de processos no Tribunal do Trabalho. Já tem resultados positivos. Já tem resultados positivos. A relação entre empregado e empregador melhorou bastante para os dois. O trabalhador está mais satisfeito. Você não está tendo a visão só do empregador, não, né? Não. O trabalhador está mais satisfeito. E você sabe quando é que ele vai ficar melhor, mais satisfeito? Com a nova reforma que deve acontecer, é quando a gente reduzir os encargos sociais e aumentar o salário dele. Ah, sim, aí a gente já fica um pouquinho mais contente. Ah, claro, não tem dúvida. Olha, só para ter uma ideia, a cada empregado que nós temos, nós pagamos esse mesmo valor só de encargos. Daí a fuga para a informalidade de muita gente, né? Porque falta empregos formais. Reduza esses encargos em 50% e pegue esse 50% e passe para o trabalhador. As coisas mudam. Alternativa. Então, eu acho uma alternativa. Mas, assim, em linhas gerais, a gente pode dizer que, de uma forma, a gente está avançando. A economia já está dando sinais de melhoria, a gente já começa a se reorganizar para um novo momento. Sim, com certeza, porque o poder público está conseguindo visibilizar que ele tem que cortar determinadas amarras, ou seja, simplificar o processo produtivo, simplificar, não é a vida, para que as empresas possam atuar melhor. Nós queremos simplificação. E o governo começou a fazer isso. Então todo mundo vai investir, todo mundo vai produzir mais. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então vamos marcar uma conversa daqui a uns 5, 6 meses para a gente ver se a gente avançou mesmo nesse caminho, para ver se esses resultados esperados, ou pelo menos os resultados imaginados agora com essas novas propostas, elas vão se viabilizar mesmo e que resultados isso vai trazer. Combinado? Combinado. E a gente já está vendo aí, por exemplo, a redução das taxas de juros. Aí está sendo basicamente, consequentemente a inflação está lá embaixo. Está sendo que as coisas estão. Isso são resultados. Quer dizer, mas não foi tomada uma medida direta para isso. Não, essas pequenas medidas é que vão contribuir para isso. Aí nós vamos realmente, como você está dizendo, que há 5, 6 meses nós teremos resultado positivo. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Ótimo, encontro marcado, até a pauta já está acertada. São as coisinhas que você já falou, que já dá para a gente conversar de novo. Doutor Adilson Baldez, muito obrigado por sua participação no nosso programa. Vamos continuar tomando nosso café. Só acabou a entrevista, a gente pode continuar tomando café, mas muito obrigado e bom dia para o senhor. Tá ok. Bom dia, nós que agradecemos. Bom dia para você também que está aí do outro lado nos assistindo. Sabe, só que tudo fica à sua disposição no nosso site. Você acessa a hora que você quiser. Eu sempre digo o site, mas vou te dizer todo dia só para lembrar. É o al.ma.leg.br/TV. Está lá tudo prontinho na nossa programação para você. Mas só para lembrar, eu estou te esperando aqui todo dia, 8h30 da manhã. Combinado? Tchau.